Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Nuno Maulido, muito obrigado por ter aceito este meu convite para conversar comigo durante cerca de 30 minutos. Como sabe, o título geral do podcast é Deixar o Mundo Melhor. Não vamos falar só disso, mas pelo que eu vejo do seu currículo, tem procurado, à sua maneira, deixar algo para que o mundo fique melhor, mas já lá iremos. Gostava que me falasse primeiro, tem 42 anos, não é? É verdade. E que me falasse da sua juventude, onde é que nasceu, que escolas é que frequentou, porque do seu currículo que eu vi, entra logo no técnico e há uma parte um bocado mais omissa, que eu acho que faz falta. Mas é muito comum nos currículos académicos as pessoas focarem-se naquela fase em que se entra num percurso escolar no nível de ensino superior, quando na verdade, e muito bem diz, a maior parte daquilo que nós somos é formada nos anos anteriores. Eu nasci em Lisboa. Onde? Em Lisboa? Em que sítio? No Lumiar, na calçada de Carris, para ser mais concreto. Na altura em que era mais ou menos o outskirt da cidade de Lisboa, assim, os arredores, a banlieue. Então teve sempre muito que subir ou que descer. Tinha, sim. Sabe que a família vivia nos apartamentos, nos prédios, em que era sempre a subir quando saíamos lá e sempre a descer. Aliás, lembro-me muito bem que era ótimo para as aulas de condução, quando depois aprendia a conduzir, porque fazer ali pontos de embreagem com o carro, enquanto se espera pelo semáforo que não muda para verde, era tiro e queda. A minha mãe, que Deus a tenha, que detestava conduzir, tinha imensa dificuldade precisamente em sair dessa rua para entrar na rua principal. E então a calçada de Carris foi aí que viveu até que idade? Foi aí que nasci. Até perto dos 18 anos, sim. Altura em que nos mudámos para uns apartamentos na chamada Aldeia Olímpica. As pessoas que têm um bocadinho mais de memória ainda se lembrarão de uns empreendimentos, mesmo junto ao estádio do Sporting, do outro lado da rua, que andaram, aqueles empreendimentos urbanísticos que quase deram bota, aquilo quase que foi à falência e os meus pais iam perdendo o investimento todo que fizeram, mas acabaram por se tornar uns edifícios bem jeitosinhos, mesmo em frente ao estádio do Sporting, e depois chegaram mesmo em frente ao novo estádio. E o meu amigo é do Sporting? É um bocadinho inevitável, sabe que desde pequeno, mesmo morando na calçada de Carris, o meu pai inscreveu-nos, teve a peregrina ideia, muito boa ideia, nos inscrever na ginástica do Sporting. Eu fui praticante de ginástica do Sporting durante quase 20 anos consecutivos. E hoje em dia vibra com os resultados do Sporting no campeonato nacional, das taças europeias, etc. Vibro menos do que vibrava antes. Sabe que houve uma fase em que eu passava muito tempo, sobretudo quando me mudei para fora de Portugal, que vai fazer já quase 20 anos que saí do país, não é? Acompanhava tudo com aqueles streamings mais ou menos pirateados. Se encontrava um link, algures, para ver um jogo num ecrã de um laptop, e estava ali a vibrar, às vezes eu até punha cá as coisas. A minha mulher lembra-se no começo da nossa relação que eu até lhe dizia: vem aqui assistir ao jogo comigo, punha-lhe um cascol e uma t-shirt do Sporting para ver se ela dava boa sorte. E ela ficou sportinguista, a sua mulher, ou não? A minha mulher ficou a detestar estas coisas todas, porque ela dizia que era irracional até dizer chega, e eu aos berros com o ecrã do computador. E depois quando o Sporting perdia, que infelizmente eu ainda pertenço a uma geração que realmente viu mais derrotas do que vitória, perdia, e aquelas derrotas mesmo à Sporting, não é? Que era aqueles no último minuto que ninguém mais esperava nada, acontece a hecatombe que faz tudo virar. Deixava-me de mau humor, que eu nem conseguia dormir como deve ser. E foi um bocadinho por causa disso e por influência dela que eu me fui um bocadinho desligando desta paixão muito intensa. E hoje em dia ainda vê bastante desporto na televisão, e é o futebol. Vejo algum. E é o futebol sobretudo que vê, ou há outros desportos? Sim. É o futebol sobretudo. Também gosto muito de ténis, porque depois, entretanto, da minha namorada se tornar esposa, que é da Sérvia, como deve imaginar, o Novak Djokovic. Sim. É assim o prato principal. Portanto, temos também muito ténis, mas é sobretudo futebol. Continua a popular. A sua mulher é sérvia? É sérvia, sim.
e veio viver para Portugal, foi cá que a conheceu, é ela? Não, ela vive na Áustria já há bastantes anos, eu penso que ela terá vivido praticamente metade da vida dela. Sim. Aqui na Áustria, veio para aqui muito nova para estudar, e nós conhecemos aqui, em Viena, e por isso é que eu digo sempre que Viena, pelo menos eu devo encontrar o amor da minha vida, isso devo à cidade de Viena. Esta é uma frase bonita que a sua mulher vai adorar quando ouvir e que realmente mostra um grande amor. Vamos ver se ela consegue perceber. Ela tem feito umas aulas de português, está a aprender umas coisas. Eu acho que ela percebe praticamente tudo o que se diz, mas tem muita relutância em falar. Já eu no sérvio, ao contrário, dou com cada calinada, mas tento com as mãos e com os pés chegar à conversa, porque os meus sogros não falam outra língua que não seja o sérvio. Ah, é? Portanto, as nossas comunicações, quando eles nos vêm cá visitar ou quando nós vamos lá visitar a família, aquilo é comunicação, conversa de surdos. Eu a tentar com os pés e com as mãos explicar, eles também a tentarem falando muito devagarinho, mas é como o outro dia, não é falar mais depressa ou mais devagar. Se eu não percebo o que estás a dizer, não vou perceber de qualquer maneira. Mas é muito divertido. Quando foi dos problemas todos que houve na Jugoslávia, das guerras inclusive, tomou algum partido, interessou-se muito por tudo isso na altura, ou ainda não tinha chegado ao seu contacto sério através da sua mulher? Não tinha todo chegado ao meu contacto e eu dei-me conta que quanto nós provavelmente temos uma opinião enviesada pelo que se lia na altura nos médias, pelo que se ouvia, pelo que talvez se vá lendo no Wikipédia ou algo assim. Sim. E depois quando se fala com as pessoas que realmente passaram por isso, porque eles realmente viveram isso. A minha mulher teria 5, 6 anos quando a guerra começou, o pai mais 1 ou 2 anos foi para a frente de combate, portanto ficou sozinha ela, o irmão que teria na altura 3 anos ou 2, e a mãe que teria todos os dias que ir à procura de alguma coisa, à procura de algum emprego. E pronto, e ela assumiu uma série de responsabilidades, tinha treinos em casa para se vierem os maus ou se vierem algum soldado, não abres a porta, se acontecer alguma coisa à meia da noite, tinha uma rotina que aprendeu com 5 anos, que aprendeu, vai buscar isto, vai buscar aquilo, fecha aquilo, esconde-te neste sítio, espera não sei quanto tempo, depois sais deste sítio e vais não sei onde. Portanto, foi uma vivência muito, muito pesada, que eu acho que ainda hoje toda uma geração das pessoas que têm entre 20, 25 e 35, 40 anos passaram na pele como crianças. Portanto, como crianças têm uma parte da infância destas pessoas foi perdida numa guerra que teve muitos reflexos estranhos, não é? Por exemplo, é semelhante ao que estamos a assistir agora através das televisões, sobretudo na Ucrânia? É bem possível que seja semelhante, mas já pensou, porque no caso em concreto era um país que fez autofagia, não é? Neste caso é uma agressão de um país externo. Claro, é diferente, mas as circunstâncias, o que estava agora a falar das crianças, das mulheres, tudo isso. Porque um país que faz autofagia é uma situação em que de repente, por exemplo, na Jugoslávia, no tempo do Tito, sobretudo, não se falava de religião, no sentido em que toda a gente sabia que uns eram católicos, outros eram muçulmanos, outros eram ortodoxos, mas isso não era de todo trazido para a praça pública. E de repente ela própria recorda ir à escola e de repente na escola dizer, então agora toda a gente vai ter que dizer que religião é que é. E dependendo da religião vão para um canto diferente. E ela lembra-se de não saber o que é que havia de responder. E o professor diz, mas vocês têm que ter uma religião de certeza, têm que dizer alguma coisa. E ela chega à casa e pergunta ao pai, o que é que nós somos? Portanto era uma ideia de que não era algo importante, mas o próprio país e as pessoas que provavelmente alimentaram e terão beneficiado dessa guerra fizeram o possível e o impossível por criar divisões. É muito interessante, por exemplo, hoje em dia, eu falar com pessoas, eu aprendo um bocadinho de sérvio, dou uns toques. Não falo nada de especial, eu sou capaz de encomendar comida e de manter uma conversa de chacha durante 4, 5 minutos e depois falta-me um vocabulário. Mas eu falo às vezes com pessoas, por exemplo, eslovenas ou pessoas croatas e uso as palavras que aprendi do vocabulário sérvio e eles são capazes de me dizer isso não é a minha língua, isso é croata. Ou isso é esloveno. E eu penso, mas é a mesma língua. É tão diferente como um açoriano falará comigo e me dirá, mas isso é a linguagem de Lisboa. Portanto, eles, de certa forma, quase artificialmente, construíram todas estas diferenças entre si, quando na verdade são um povo, que há 20 e poucos anos eram todos o mesmo país, são um povo que tem muito mais em comum do que de opostos. Mas acabaram por ser forçados pela política e pelos média e por toda uma maquinaria em encontrar diferenças que para quem está de fora, vou ser muito sincero,
Não há uma diferença assim tão grande. Eu consigo perceber se uma pessoa croata me falar com uma palavra diferente ou com um sotaque diferente. Consigo perfeitamente perceber o que os eslovenos dizem. Mas eles próprios adquiriram isso como, não, isso não é a minha língua, isso é uma língua diferente. Há uma diferença. Está a falar sério. E hoje em dia vivem, e bem, felizmente, em Viena. E que língua é que falam em casa? Falamos inglês. Inglês. Agora vamos voltar à sua infância. Estamos, portanto, no tal empreendimento da Aldeia Olímpica e o meu amigo ia para a escola aonde? Escola Secundária do Lumiar, número 1, que foi uma escola que de facto marcou muito e mudou bastante a minha vida. Ia de manhã para a Escola Secundária do Lumiar, fazia as minhas aulas, saía da escola secundária ou tinha o meu pai à espera no Mini, era o doutor do Mini, para me levar para o Instituto Gregoriano de Lisboa, onde tinha depois, todos os dias praticamente, 1 ou 2, ou às vezes até 3 horas de aulas de música. Aulas de piano, aulas de formação musical, história da música, coro, tudo o que faz parte da formação de um aluno de curso de instrumentos. O Instituto Gregoriano tinha alguma coisa a ver com a Igreja Católica? Não, mas era uma evolução do chamado Centro de Estudos Gregorianos, portanto estudava-se, era uma das disciplinas obrigatórias, a partir de um determinado nível, o canto gregoriano. Exato. Mas era um estudo completamente desprovido de conotações católicas, como é óbvio. Tinha que haver um contexto, uma contextualização das coisas, mas a própria professora Maria Helena Pires de Matos, entretanto já falecida, uma professora excepcional, uma expert mundialmente reconhecida no canto gregoriano, até glosava muitas vezes com isso e dizia: nós não estamos aqui para evangelizar ninguém ou para não treinar ninguém. Mas o Nuno ia aprender o quê? Ia aprender o quê no Instituto? Ia aprender música. Portanto, tinha uma aula de teoria musical, tinha uma aula de piano, que era um instrumento que gostava de estudar, tinha aulas de coro, fazia parte de um coro, e depois à medida que o tempo ia passando, que a pessoa ia progredindo nos níveis, porque são por níveis, né? Cada ano tem um nível, tem um exame no final do ano, se passar o exame passa para o nível seguinte, a partir do 3º ou do 4º nível, entrava como obrigatório as aulas de canto gregoriano. A partir de mais 1 ou 2 anos entrava como obrigatório as aulas de história da música. Então quantos anos é que lá esteve? Foram muitos anos lá, não? Estive muitos anos, eu estive 8 anos consecutivos, que acompanharam a escola preparatória até ao ensino secundário, foi mesmo o overlap perfeito do 5º ano até ao 12º. Passei 8 anos que usei para completar a maior parte das cadeiras do curso de piano. E depois disso então decidi arriscar e tentar uma carreira como pianista profissional e tentar ir para a Escola Superior de Música de Lisboa para estudar piano, para tirar um curso. E então, e isso não foi avante, ou foi? Foi, então entrei na Escola Superior de Música. Entrei, fiz um ano inteiro. A minha professora era a Tânia Achou, que entretanto faleceu agora. Agora, há muito pouco tempo. Sim. Foi há muito pouco tempo, foi bastante mediatizado. Mas acabou o curso no Conservatório? Não, fiz só um ano na Escola Superior de Música, fiz só um ano do curso, que era um curso de 3 anos, na altura, porque durante o dito curso eu percebi que aquilo é mais complicado, mais complexo, não é complicado, é mais complexo do que parece. Fazer uma formação superior em música, num instrumento musical, é bastante duro, porque implica muitas horas de estudo por dia do instrumento em questão, no caso o piano, e isso tem as suas consequências em termos de vida social, em termos de perder uma certa rotina de escola. Para todos os efeitos, quem faz uma escola secundária, quem vai para a universidade, ganha aquela rotina das aulas que começam às 8 e acabam às 5, enquanto na Escola Superior de Música, em qualquer ensino superior artístico, os horários letivos são muito reduzidos, precisamente porque a pessoa tem que ter horas livres para estudar o instrumento. E são 6 ou 8 horas por dia, porque tem que atingir um nível de precisão e de perfeição, diria entre aspas, que não é o mesmo de um aluno que está a estudar numa escola como o conservatório. Então isso não lhe dava tempo para estudar na escola normal, na escola... Não, tem que fazer uma escolha. Eu não sei se ainda hoje era assim, mas na altura em que eu estudei não era permitido estar inscrito em 2 cursos superiores ao mesmo tempo, precisamente para evitar esta história dos cursos artísticos. Sim. Que se fazem ao mesmo tempo que outros cursos. Mas depois, os estudos secundários fez aonde? Na Escola Superior portanto, o estudo secundário de escola fiz na Escola Secundária do Lumiar. Sim. E a Escola Secundária da Música fiz no Instituto Gregoriano de Lisboa. E portanto, mas quando acaba o estudo secundário na Escola do Lumiar,
vai para a universidade. Concorri ao mesmo tempo, é um bocadinho complicado. Eu concorri, como eu terminei os 2 ensinos secundários ao mesmo tempo. São carreiras paralelas, não é? São carreiras paralelas. Eu concorri ao mesmo tempo para uma universidade convencional, para o técnico. Entrei no técnico em Química, não era a primeira opção de todo, mas entrei. E ao mesmo tempo fiz o concurso de admissão para a Escola Superior de Música. Como imagina, não tinha apenas um exame escrito, era um exame prático, tocar umas coisas em piano, para ser avaliado pelo júri dos professores, e também entrei. O que é que tocou nessa prova, lembra-se? Lembro-me muito bem, lembro-me que toquei um estudo de Chopin, o Opus 10 número 9, que na altura aprendi de propósito para esse exame de admissão, e também me lembro de tocar o primeiro andamento de uma sonata de Beethoven, que também aprendi de propósito para isso. A minha professora Luísa Oliveira, provavelmente é capaz de ouvir este podcast, um bocadinho de sorte. E entretanto continuou, foi para o técnico, entra no técnico. Cancelei a minha matrícula no técnico. Ah, sim? Sim, fui ao técnico, inscrevi-me e imediatamente suspendi a matrícula. Lembro-me também do senhor da secretaria do técnico, uma fila enorme de pessoas que se iam inscrever, que foi à minha vez, o senhor Osberg, mas vai suspender a sua matrícula? Mas você está maluco? Você não sabe que o técnico é a melhor instituição do mundo. Sabe que o técnico tem um bocadinho este ego bastante almofadado. O técnico é a melhor escola de ciência do país, não sei o quê. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê se vai suspender a matrícula? Vou fazer um outro curso. Mas que outro curso é que pode fazer que pode ser comparável à maravilha que é estar no técnico? Vou estudar piano. Olhem para este vai estudar música e não quer ir para o técnico porque vai estudar música. As pessoas todas olharem, eu com uma vergonha a transpirar, e homem, pronto, para lá de me chatear, suspenda lá a matrícula, eu pago aqui o que tenho que pagar e vou embora. E então, e depois foi só para a música, durante uns tempos? Sim, passei um ano só na Escola Superior de Música. E depois? Ao fim desse ano já me estava um bocadinho já me estava a dar cabo da vida social e da minha necessidade de interagir com outras pessoas, desta solidão do ensino artístico. E então foi para o técnico então decidi fazer o inverso. Suspendi a minha matrícula na Escola Superior de Música. Sim. Se calhar ainda hoje está suspensa. E voltei para o técnico para reativar a minha inscrição, e um bocadinho perdido, vou dizer a verdade, porque eu não queria ir para a Química, assim, não era assim a minha vocação de vida. O que eu queria mesmo era ser pianista. Fui contra tudo e contra todos. Os meus pais também, como devem imaginar, não acharam assim tão boa ideia eu largar tudo para me focar só em música. Portanto, eu fiquei um bocadinho perdido, mas sabia que tinha sempre ali aquela boia de salvação, que pelos vistos era uma escola muito reputada, não é? O técnico. E pensei, olha, vamos voltar à escola, vamos voltar a este curso, e logo se verá. Na pior das hipóteses, fazes um curso, arranjas um emprego e farás uma vida normal, convencional. E depois no técnico adaptou-se, gostou, foi fácil? Gostei muito, foi muito bom voltar à escola, sabe? Fez-me bem o contraste. Ainda bem que fiz neste sentido, porque se eu tivesse ido para o técnico abdicando de tentar a minha grande paixão pela música, eu ainda hoje seria provavelmente um frustrado. Sim. A pensar o que teria podido ser se tivesse arriscado e realmente ir para a música. É bom a pessoa correr o risco, e se não der bem, pronto, ao menos sabe que tomou uma decisão por razões óbvias e claras. E porquê é que foi para a Química? Olha, porque eu tinha boas notas, tinha média de quase 18, no secundário, e como o meu pai é médico e a minha mãe era médica, era mais ou menos evidente que quem tem boas notas na escola tem que ir para a medicina, porque é tão difícil entrar em medicina. Se tu, que és o melhor aluno da escola secundária do Lumiar, não vais para a medicina, é um desperdício. E como eu de qualquer maneira não queria muito fazer qualquer curso que fosse, fui-me deixando convencer da ideia de, está bem, chegamos ao ensino superior, fazemos o concurso de admissão e pomos medicina. Então nas 6 opções pus medicina no Santa Maria, que era onde o meu pai trabalhava e também era assistente, na Faculdade de Medicina, e também pus medicina no Campo Santana, que são as 2 universidades de medicina em Lisboa, e pensei, eu entro nestas 2, numa delas, de caras, mas tenho que preencher o resto da lista, o que é que eu vou pôr aqui? E pus um bocadinho ao acaso uma série de coisas em 3º, em 4º, em 5º e em 6º lugar. As pessoas não acreditam, mas é mesmo verdade. Ao ponto que quando comprámos, não sei se posso dizer o nome do jornal, quando comprámos o Expresso, aquele Expresso que deve vender mais no ano todo, que é quando saem as notas, com as pautas, com os cursos e a nota da última pessoa que entrou, não é? Sim, vende bem, mas não é quando vende mais, melhor de todos, também não exagerei. Não? Não exagerei. A pessoa vai à procura do curso em que acha que entrou
vê a média e nesse ano as médias deram um salto de quase meio valor. Eu teria entrado no ano antes, mas não entrei nesse ano. E não imagina o meu espanto, a minha surpresa, e a pensar, olha, não entrei nem no primeiro nem no segundo. O que é que eu pus em terceiro lugar? E palavra de honra que não me lembrava, e até disse ao meu pai, eu não me lembro o que é que pus em terceiro lugar. E sabia que era uma de 3 coisas, que eram as coisas que eu gostava, para além de medicina na escola secundária, que eram química, informática e matemática. Matemática na Faculdade de Ciências, informática na Faculdade de Ciências e química. E até acho que depois pus química de ensino, porque são só 5, não é? E a sexta era capaz de ser química de ensino, porque eu sempre gostei muito de ensinar e dar aulas. E como sabia, de qualquer maneira, tudo isto eram só opções, opções rebarbativas, como seria no técnico, não era preciso sequer preocupar-me. Então dei voltas e voltas à cabeça, não consegui perceber se tinha sido química, se tinha sido matemática, e disse, olha, desisto. Temos que ir à reitoria quando saírem as pautas e logo descobriremos. E fomos à reitoria, Nuno Maulê, ok, entrou em química, pronto, foi isto que eu pus em terceiro lugar, claramente, porque eu sabia que tinha entrado em qualquer delas. E então, aí é que se agarra à química, aí é que descobre a química como vocação, eventualmente? É bem verdade, saí do curso da Escola Superior de Música, voltei, tive no primeiro semestre uma boa experiência com química física, foi uma disciplina que eu achei interessante, tinha um bom professor, o professor Moura Ramos, se estiver a ouvir, um grande bem-aja, porque eu sou muito da opinião, e vai precisar ter esta entrevista, nesta vida as pessoas fazem muitas coisas e descobrem e fazem investigação fabulosa, mas são as pessoas, é o aspecto humano que faz toda a diferença. E por isso são os professores, que muitos deles se calhar nem se dão conta, que marcam as nossas vidas para o resto das nossas carreiras. E, portanto, este professor de Química Física era um professor excepcional, eu adorava a disciplina, fui fazer o primeiro exame, tive 18, fui fazer uma melhoria, tive 19, e daí perguntei se podia fazer um exame oral para tentar chegar ao 20. Portanto, o senhor percebeu que eu também gostava muito daquilo. No semestre seguinte, tive então o primeiro contacto com a química orgânica e posso lhe dizer que foi amor à primeira vista. Eu tive 2 amores à primeira vista da minha vida, foi a química orgânica e a minha mulher. E a química orgânica, porquê? Eu vi a primeira aula de química orgânica, aquele professor Horácio Novaes, é outro que estará provavelmente a ouvir um dia destes, entra na aula, vai ao quadro e desenha umas quantas estruturas. Sabe que a química orgânica é uma química muito visual. Nós comunicamos uns com os outros à base de fórmulas e estruturas. Mas as estruturas têm, sei lá, são formas como hexágonos, pentágonos, triângulos, retângulos, quadrados. E isto tem uma dimensão estética que para mim foi tiro e queda. Eu vejo aquelas primeiras estruturas que o senhor desenhou e eu penso, bolas, afinal a química tem uma dimensão estética que eu pensava que estava limitada à arte. E então aí a sua, digamos, especialização na química foi sempre pelo caminho da química orgânica. Exatamente. É isso. Aliás, até me lembro de fazer o primeiro exame de química orgânica, fiquei muito surpreendido, eu era um bocadinho nerd. Fiquei muito surpreendido porque tive só 16 valores. Mas depois eu tenho aqui no seu currículo que vai para Paris, está na Polytechnique, faz um mestrado em química. Onde é que está isto? É química orgânica também, não é? Não. Sim. É. Também foi a química orgânica. Foi, sim, senhor, isso já foi... Não, química molecular, eu bem parecia, estava à procura do apontamento. Em química molecular, não é bem a mesma coisa. Já foi, mas na verdade era química orgânica. Esse mestrado foi já na fase em que eu estava na Bélgica, prestes a fazer o doutoramento, no fundo foi o começo do doutoramento. Estava na Bélgica onde? Em Louvain? Em Louvain-la-Neuve, exatamente. Sim. Que foi onde fiz Erasmus e acabei por ficar depois do Erasmus para fazer uma tese de doutoramento. Portanto, está no técnico, faz o Erasmus em Louvain, volta para o técnico para acabar o curso. Para acabar o curso, e só depois é que vai para Paris. Só depois é que vai para Paris. Voltei para Louvain. Sim. E na altura, a nossa licenciatura, apesar de ser uma licenciatura do técnico de 5 anos, não era reconhecido como equivalente a um mestrado. E, portanto, aquele pessoal dos estudos francófonos obrigava-nos a fazer um DEA, Diplôme d'études approfondies, que era uma espécie de mestrado. E tínhamos a hipótese de fazer o DEA ali mesmo em Louvain ao longo de 3 anos, fazendo uma cadeira aqui, uma cadeira ali, uma coisinha assim, ou, como era recomendado, ir de maneira intensiva para a École Polytechnique, passar 3 meses lá, a ter só cadeiras, exames, e ficava o DEA todo completo.
Sim. E foi isso que fizemos, foi um momento fabuloso na minha vida, sabe? Porque eu pude ter, durante 3 meses, a imersão completa na química orgânica, do ponto de vista teórico, porque eram aulas, todas as aulas eram maravilhosas, eu entrava naquelas aulas, saía delas com um sorriso enorme, e depois foi intenso até dizer chega, porque eram 3 semanas de aulas, de manhã à noite, e depois disso, 1 semana de exames. Ei. Mas eram exames tipo, cada dia 2 exames, um exame de manhã, um exame à noite, um exame de manhã, um exame à noite, um exame de manhã, um exame à noite. E depois uma pausazinha de 3, 4 dias e recomeçava. 3, 4 semanas de aulas intensas, e depois exame de manhã, exame à noite, exame de manhã, exame à noite. E no último exame, logo a seguir, 1 hora depois, tínhamos o comboio para nos levar de volta de Paris para levar à noite. Portanto, aquilo foi o mais intenso possível. Nos fins de semana havia tentativa de ir aproveitar um bocadinho Paris. Fomos ver o Louvre, íamos ver tudo o que era possível para podermos fazer um bocadinho de turismo, porque estar em Paris e não ir ver estas coisas todas até parece um sacrilégio. Mas nós realmente passávamos os dias todos a estudar e a ter aulas. Portanto, foi muito intenso, mas foi aí também que eu percebi: posso nunca substituir a paixão pela música, mas olha que a química orgânica realmente é tão apaixonante como a música o foi. Mas depois disso e na Stanford, não é? Sim, claro. Foi um pós-doutoramento. Quanto tempo? Foi só 1 ano. Foram 12 meses. Bem passado. E com essas mudanças de vida, foi mudando de amigos também, de hábitos, de leituras, de sabe que eu gostava bastante das mudanças, porque me obrigavam a sair da minha zona de conforto. Porque é muito fácil a pessoa estar num sítio em que já conhece as pessoas, conhece a língua. Eu aprendi a falar francês na Bélgica, conhece o sistema, sabe como é que tudo funciona, tem um grupo de amigos, tem uma vida social bem estabelecida, e depois de repente obriga-se a deixar tudo isso para trás. Imagina as lágrimas de babérrinho que chorei no último dia que estive na Bélgica, porque fizemos uma festa. Sim. E a despedida, quando me levou para o aeroporto, eu a chorar babérrinho, os meus amigos também. Portanto, foram amigos que ficaram para a vida, mas forçar-se a sair da zona de conforto, ir para Stanford, não se conhece ninguém, não se conhece nada, não se percebe nada do sistema. Os Estados Unidos são um país um bocadinho brutal, porque nós achamos que conhecemos os Estados Unidos da televisão, não é? Não há país em que nós tenhamos maior noção da vida, dos hábitos, de como as coisas parecem, mas quando se chega lá, é completamente diferente. A pessoa nem tem noção, a pessoa pensa, isto eu achava que conhecia de Hollywood, mas na verdade é um país que é preciso estar aqui para se perceber. Sim, e então teve essa experiência em Stanford. Mas depois também há a Alemanha, não é? Há Mülheim. Exatamente. Isso foi o começo da minha carreira académica. Mülheim an der Rhein. An der Ruhr. An der Ruhr. Isso é grave dizer Ruhr em vez de Rhein. É o Rio Ruhr. Foi o começo da minha carreira académica, foi uma sorte. A sorte das Arábias saiu o jackpot completo, porque fui trabalhar no Instituto Max Planck. Que é um grande instituto a nível mundial, isso é reconhecido. Max Planck é uma rede de institutos, e o Instituto Max Planck, para onde eu fui, é o melhor instituto para trabalhar em química orgânica, certamente na Europa, se não no mundo inteiro. E trabalhei diretamente no departamento de um diretor. O Instituto Max Planck tem vários diretores, não é? Cada diretor é chefe do departamento. E o diretor que era chefe do meu departamento, que foi o meu mentor, ganhou o Prémio Nobel em outubro do ano passado. Que eu tenho aqui é o Instituto Max Planck de Pesquisa de Carvão, é possível que... É o nome clássico. Max Planck Institute für Kohlenforschung, para a pesquisa do carvão. Porque o Instituto, historicamente, teve esse nome quando foi criado em 1912. Então é por isso. Está bem. Algo assim. E sabe que está associado com o processo, o primeiro diretor foi Hans Fischer. Sim. E é o inventor do processo Fischer-Tropsch, que é um processo de liquefação do carvão. No fundo é uma maneira de transformar o carvão em combustíveis líquidos, em gasolina. Portanto, foi ele que desenvolveu esse processo, e graças a isso o Instituto adquiriu um renome mundial tão grande que eles não quiseram nunca mudar o nome. Entretanto, chegou aos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, e nesse instituto trabalhou o Carl Ziegler, foi diretor do instituto nos anos 50 e 60, que ganhou o Prémio Nobel da Química pela descoberta dos catalisadores de polimerização para fazer plástico. Foi ele responsável pela revolução dos plásticos, uma das invenções mais importantes da nossa humanidade no século XX. E, portanto, a partir daí, o nome do Instituto estava tão indelegalmente associado com estes sucessos que nunca na vida eles iriam mudar o nome. Talvez agora com um Prémio Nobel novo numa área diferente, que não tem nada a ver com carvão, possa até permitir uma eventual tentativa de mudar o nome. Bom, isso portanto, quando o meu amigo tinha 33 anos já tinha feito isto tudo. E vai
E vai para Viena, é verdade. Onde é professor titular de síntese orgânica e onde está instalado agora. Não sei por quanto tempo, mas é para sempre ou não? O contrato é permanente, não é nomeação definitiva. Eu posso aqui ficar até aos 75, que é a idade de reforma. Se vou ou não ficar, o futuro a Deus pertence. E é isso que lhe apetece ou não neste momento? Gosta de viver em Viena? Gosto de viver em Viena, também reconheço que me oferece muitas condições para investigação que não são fáceis de replicar noutros sítios, e também é preciso dizer que a cidade tem uma qualidade de vida fabulosa. Para além disso, conheci aqui o amor da minha vida. Portanto, há assim muitas coisas que me foram dadas por Viena, mas não imaginam o mais interessante é que a minha mulher passa o tempo todo a dizer que nós devíamos era mudar-nos para Portugal. Está a ver? Mas vêm cá muito ou não? Vimos com maior e maior frequência, porque a minha mulher adora Portugal e já conhece mais Portugal em 3 anos casada comigo do que eu se calhar conhecia. E qual é a sua base quando vem a Portugal? Tem algum sítio? É Lisboa. É Lisboa. É Lisboa, é onde está a família. Se bem que nós também gostamos muito do Algarve. Agora diga-me uma coisa. A partir daí, pelo menos a partir da ida para a Áustria, tem tido bolsas, cargos, prémios, muitos prémios, desde 2003 até Líbano em 2018. Qual foi o prémio mais importante? Qual que deu mais gozo de ter? O prémio que mais mudou a minha vida, não talvez a carreira, mas a vida, foi a nomeação como cientista do ano. Não é? Que foi recentíssima, 2019, não é? Sim. Porque é um prémio muito diferente e porque abriu portas que eu, se calhar, sem esse prémio nunca teria tido. Não é? Porquê? Que portas é que abriu, por exemplo? Abriu pelo menos uma perspectiva de fazer divulgação de ciência que eu, sem isso, nunca teria. Não é? Abriu uma possibilidade de escrever um livro, que depois, entretanto, foi traduzido para português e tem tido um sucesso que a mim me surpreende imenso no meu país de origem. Portanto, já reparou, eu posso ter chegado aqui como professor catedrático no topo da carreira académica com 33 anos, e não digo isto com maldade, nem com rancor, nem com tristeza, o meu país de origem não sabia quem eu era. Pois não. Em Portugal, ninguém, à parte de algumas pessoas da área da química orgânica que me conheciam, não sabiam quem eu era. Apesar de eu até ir a Portugal com muita frequência, dar palestras e participar em congressos, o meu país não tinha a mínima noção de quem eu era. Foi preciso não ganhar o cientista do ano, mas foi preciso aparecer um livro, que é uma consequência de toda esta maquinaria que o prémio de cientista do ano despoltou. Foi preciso aparecer o livro para eu realmente ir ao programa do João Baião e ao programa da Cristina e ter toda esta exposição mediática. E de repente o meu país descobrir quem eu sou e receber este feedback, eu recebo todos os dias, todas as semanas, mensagens nas redes sociais, e-mails, de pessoas que falam de uma entrevista que ouviram que adoraram, do livro que leram que adoraram, de uma intervenção qualquer que leram que gostaram imenso, e que refletem um orgulho enorme por ter alguém português. E com razão, mas a isso deve acrescentar os seus dotes de comunicador. O Nuno comunica excepcionalmente bem em televisão, por exemplo. Sabe isso? Não sabe? Isso é um dote natural? Não porque aprendeu. Eu nunca aprendi. Nunca aprendi. Não. Aliás, aqui na universidade há de vez em quando cursos de comunicação de ciência e a senhora que é gestora da comunicação e dos média diz sempre ao Nuno, este curso não é para ti, é para os outros colegas todos, porque tu não precisas e tu, como fazes de maneira natural, até era uma pena de repente começares a aprender coisas artificialmente e a fazer... Bom, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. A sério? Então isto... É verdade. Nem começamos a conversa. Já vamos em 33 minutos, meu querido amigo. Diga 33. Só prova que é... Diga 33. só prova que o meu amigo é interessante e que eu tenho gerido mal este tempo, mas realmente tenho estado a ouvi-lo com muito, muito interesse. A parte do piano continua a tocar a série? Continua. Sabe que eu estou em casa. Estou aqui em casa, vim para casa fazer esta gravação consigo, estou a olhar para o meu piano, está aqui ao lado. E quais são os compositores que gosta mais? Há um que é incontornável, que é Johann Sebastian Bach, que eu acho que toca muito Bach. Toca muito Bach. Toco muito Bach, e infelizmente o Bach é um bocadinho denso para quem não gosta de Bach.
A minha mulher, por exemplo, gosta de algumas coisas de Bach, mas aquelas peças mais pesadonas que eu acho mesmo intelectualmente fascinantes, ela diz, oh, não, isso não é para mim. A minha irmã, então, detestava. Sempre que eu começava a tocar Bach, ela dizia, lá vens tu outra vez com o Sebastião. E já tocou com orquestra, música clássica, com orquestra e maestro, etc. Sabe, só uma vez, mas não foi em concerto. Foi só assim uma oportunidade muito curta. Era uma das coisas que eu mais gostaria. Tocar naqueles concertos para piano e orquestra, aqueles fáceis, porque eu agora já não tenho dedos para coisas muito complicadas. Todos aqueles concertos para piano e orquestra de Mozart, por exemplo, os primeiros concertos. O concerto número 9, aquela primeira masterpiece que ele escreveu, o concerto de João. Temos de organizar isso. Acha é possível para organizar uma coisa dessas? Não me digas. Não sei, então, veio-me agora a ideia, não? Acho que era uma ideia interessante. Não era. E agora diga-me uma coisa, só para acabarmos. Política, não o tenta? Fui, de certa forma, levado a envolver-me em política universitária. Mas isso já lá vai. Não, ainda estou. Agora? Na Universidade de Viena há muitas coisas que parece que não funcionam como deveriam funcionar. E a Universidade tem um Senado, para o qual as pessoas são eleitas, e eu avancei e criei uma lista, formei uma lista, que sou cabeça de lista, que se apresentou a eleições para o Senado da Universidade de Viena. Eu sou membro eleito do Senado da Universidade de Viena. E tiveram uma boa votação? Tivemos uma boa votação, conseguimos 2 mandatos em 9 assentos, portanto é uma representação razoávelzinha no Parlamento. Acabámos de ser reeleitos para mais um mandato, mais uma vez com dois assentos. Não vou negar que tinha uma expectativa de pudéssemos aumentar a nossa representação proporcional neste Parlamento, mas ficámos a 7 votos de distância de ganhar mais um mandato. Eu não estava a falar desse género de política, estava a falar da política. Eu sei, mas sabe que esse género de política já me dá um gostinho do que se calhar a outra. E apetecia-lhe envolver-se um dia na outra. Isso tem que ser bem conversado, bem pensado, porque há ali, já nesta política me fica a impressão de que há ali muita coisa que às vezes não se enquadra bem com a minha maneira de ver o mundo e com a minha maneira de estar. E eu sou uma pessoa, para o bem e para o mal, eu sou uma pessoa que não gosta de comprometer os seus princípios. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Se pudesse contribuir para que o mundo ficasse melhor através da política, talvez isso fosse interessante. Não sei que ministério, que departamento é que escolheria, mas com certeza que teria as suas opções, não é? E é óbvio que a pessoa, à medida que vai avançando e vai vendo realidades diferentes, cria na sua própria cabeça uma concepção ou uma ideia de assim é que as coisas deviam ser. Eu não sou apologista de um só modelo, eu acho que há coisas muito boas nos modelos anglo-saxónicos, há coisas melhores no modelo de Europa Central, há coisas melhores no modelo da Europa do Sul. Eu acho que a minha concepção é um bocadinho um híbrido das experiências que tenho tido. E o que eu gostava mesmo era de poder o mais possível retribuir ao meu país aquilo que o meu país me deu, que foi uma formação de excelência e as bagagens, as armas e as bagagens para poder então ter sucesso cá fora. Vou fazendo um bocadinho isso com o livro, não é? E com estas sessões de divulgação de ciência e com esta comunicação do valor da química, mas vou-lhe ser sincero, uma das coisas que me dá mais gozo e onde eu sinto que tenho um maior impacto, para além, como é óbvio, das aulas que estou aqui em Viena e da formação que dou aos meus alunos de doutoramento e de pós-doutoramento. Dá as aulas em alemão ou em inglês? Em alemão e em inglês. Se forem aulas do primeiro ciclo do ensino superior, tem que ser em alemão por lei. Sim. As aulas do master, do mestrado, são em inglês. Eu interrompi-o, a mensagem, estava a dizer, a mensagem que dou, eu interrompi-o. Sim, onde eu acho que tenho maior impacto é precisamente quando eu consigo, ou quando eu tento inspirar alguém. Eu recebo muitos convites e muitos pedidos de escolas secundárias por todo o nosso país, nem imagina, norte a sul, professores e professoras cheios de coragem que arriscam escrever um mail e pedem se eu não gostaria de fazer uma sessão, como eu faço sempre online, porque não é possível estar presente sempre nessas escolas, mas nem imagina o prazer que me dá estar ali e pensar, olha, se calhar estes alunos hoje ficaram com uma impressão diferente da química.
Ou se calhar daqui a 5 ou 6 ou 10 anos, ainda se iam lembrar do dia em que tiveram uma sessão online com o Nuno Maulida, em que aprenderam isto e isto, aquilo, e sabe-se lá se isto não vai mudar as vidas. Se mudar a vida de uma pessoa já valeu a pena, já me podia reformar. E não há dúvida que deixa o mundo melhor. Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.